Olá, paz de Cristo, esse é o vídeo número 4. Estamos falando sobre poder de filho. Eu mencionei no vídeo anterior que não tem como uma criança exercer autoridade ou ser influente ao ponto de tomar decisões de governo ou judiciais, porque essa criança precisa amadurecer, precisa sair do nível boi selvagem. Então, ela vai passar a viver na plenitude daquilo que já lhe foi dado. Agora, devido à sua imaturidade, ela ainda está passível a qualquer destino. Foi o que nós falamos nesses 3 vídeos que eu já liberei para você. Então, veja bem, essa criança ela não está focada, ela não está firme. Ela não está firme na intencionalidade de viver o destino que Deus tem para ela. Dessa forma, ela não tem condições ainda. Ela ainda não tem condições de influenciar outras pessoas. Ela não tem como influenciar uma outra pessoa a viver o seu destino. Então ela precisa crescer. Ela precisa mudar de nível. Ela precisa se tornar huios. Ou seja, ela precisa se tornar um filho maduro. Ela precisa atingir o nível águia. No primeiro vídeo, quando eu falei sobre as figuras proféticas, dos 4 seres viventes, o boi selvagem, como eu havia dito, ele fica na margem. Ele fica na margem do rio. Aprofundando um pouquinho mais, ficar na margem do rio é ficar somente na religião, porque lembra que eu falei que tem gente que já tem 5, 10, 15, 20 anos de caminhada, ou até mesmo nasceu num lar evangélico, mas ainda não saiu do nível boi selvagem, ainda é um tecnon. Ele só fica na religião. Essa pessoa só fica na letra. Ela não desenvolve. Você entende isso? Então, queridos, aqui, essa pessoa na religião, nada tá bom para ela. O louvor não tá bom. A palavra não tá boa. Ela só vive criticando. Ela vive murmurando. Ela não consegue entrar, nem sequer, numa dimensão ao qual o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa. E como nós estávamos falando um pouco, pincelando um pouco sobre cada fase, quando essa pessoa consegue romper, ela sai da letra e ela vai para a fase do leão, então ela entra com águas nos joelhos e ela começa a conquistar. Ela vai para o nível de batalhas, ela encara as batalhas, ela usufrui de conquistas. É uma fase boa. Romanos fala da vontade boa, perfeita e agradável. A pessoa está numa fase boa. Mas ela ainda não consegue influenciar. Não estou dizendo que ela não influencia nada. Ela pode até influenciar uma pessoa. Ela pode influenciar talvez um vizinho. Mas a fase do leão é uma fase crítica, porque
Às vezes as crises começam dentro de casa. O próprio esposo não consegue influenciar a esposa. Ou a esposa não consegue influenciar o esposo. Já aí você já vai ver a fase do homem, que é a água na cintura, a intimidade, como eu já tinha falado. Começa um poder de influência um pouco maior. As pessoas passam a acreditar mais no seu chamado, no seu ministério, no seu trabalho. Águas na cintura, atingindo quase os lombos. Agora, até atingir o nível águia, que é aquela fase que eu havia dito, que é uma total renúncia. É total dependência de Deus. E aonde essa pessoa passa a exercer esse poder de influência. Então, mudança de níveis. Para mudar de nível, depois a gente vai voltar a falar mais sobre os filhos maduros. Para mudar de nível, você precisa entender que existem provas. Nós podemos chamar de demônios de fronteiras. E muitos não conseguem mudar de nível porque não conseguem derrotar esses demônios de fronteiras. Lembrando que no boi selvagem, no leão e até o nível homem, você está lutando aí contra o seu eu, que inclusive é o seu maior inimigo. Está lutando contra o seu orgulho, hedonismo, vaidades, os padrões de exigências que você tem dificuldade de quebrar, as rejeições, orfandade, traumas. Agora, existe um nível de batalha, que é um nível alto, que é onde você encara potestades, principados, demônios de fronteiras, e muitos não conseguem passar por essas fronteiras. Agora entenda uma coisa, Deus permite esses demônios. Deus permite as provas para ver se realmente estamos aptos para mudar de nível. Para ilustrar, a gente pode usar, por exemplo, os jogos de videogames. Quando você vai mudar de fase, tem que encarar aquele chefão, não é isso? Você tem que encarar o chefão. Até então estava fácil, entre aspas. Mas chega no chefão. É importante frisar que em cada nível existe também selos para serem abertos em nossa vida. Selos. Mais adiante eu vou falar sobre selos também. Agora quando você percebe, por exemplo, uma tempestade muito forte, provavelmente é a prova que Deus permitiu, seria uma prova final para você mudar de nível. Antes da bonança, vem a tempestade. Tá certo? Qual nível você está? Que nível você está, meu querido? Eu te pergunto. Eu vou voltar com o próximo vídeo. Mas eu quero que você medite nisso. No momento da prova final para você mudar de nível, você tem reprovado. E você às vezes está achando que é outras coisas que estão acontecendo. O problema está em A, B, C. Não, o problema está em que quando você chega na prova final para mudança de nível, você não está discernindo as provas. Você não consegue mudar, romper essas fronteiras no âmbito espiritual. Ore a respeito.
Pense a respeito disso, porque Deus quer levar você ao novo nível. A propósito, eu profetizo que esse é o tempo de você viver coisas novas, novas estações. Isaías 43, eis que faço coisas novas. Não percebeis? Até um próximo vídeo. Em nome de Jesus.